Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jones, advogado da Consult Cobranças Empresariais. É uma enorme satisfação estar falando com vocês. Eu acredito que nesse momento aí estejam nos vendo colaboradores, clientes, parceiros, os próprios concorrentes, né? Que nesse momento, na verdade, em nenhum momento somos adversários ou inimigos, né? Mas apenas concorrentes. Então eu acredito que esse seja assim um momento de compartilhar conhecimento, um momento de compartilhar todo o entendimento sobre o que está acontecendo com o nosso país com relação à pandemia. Então eu acredito que na verdade o objetivo para todos seja um só, que é cuidar da saúde, obviamente, e também fomentar negócios. Quando nós falamos em fomentar negócios, obviamente que todos já analisaram todos os projetos de lei que estão sendo discutidos pelo nosso legislativo com o objetivo de incrementar a nossa atividade econômica. Então são inúmeros projetos, desde março, quando iniciou essa pandemia, e um deles em especial eu quero tratar aqui hoje, e é um projeto que, ao nosso ver, um projeto que não foi dado o devido relevo, tá? Quando eu menciono que não foi dado o devido relevo, é com relação à notoriedade que esse processo deveria de ter em razão do impacto que ele vai ter na economia. Então é um impacto que alguns entendem que é um impacto positivo, outros entendem que é um impacto negativo. Essa conclusão, obviamente, vocês vão tirar ao final aí dessa conversa que a gente vai ter, e aí realmente é o momento de começar a se preparar as estratégias para ver como que a gente vai resolver, como ficará a análise de crédito e a análise das cobranças daqui para frente, tá? Então é um assunto que vai interessar desde o microempreendedor individual até a empresa SA, até uma empresa multinacional. Vou falar um pouco mais desse projeto, que é o 675/2020, que foi aprovado na Câmara e no Senado. Mas antes, o que eu gostaria de combinar com vocês? Que caso tenha alguma dúvida, que vocês encaminhem no direct, e ao final da exposição que eu vou fazer, aí eu vou pedir que vocês aguardem um pouquinho, que aí eu vou fazer questão de responder. Se a gente tiver um número elevado de perguntas e eu não conseguir responder no tempo que eu tenho hoje, faço o compromisso de responder cada um, vou dar atenção devida para cada um na medida do possível, e durante a semana com certeza todos terão a resposta. Porque diante do projeto que nós temos aqui, eu acredito que muitas dúvidas virão. Como eu falei, vai refletir muito na economia, tá, pessoal? Então, o que consiste esse projeto, tá? Antes de explicar ele, eu vou ler o que fala o artigo 1º e o parágrafo único do projeto de lei 675/2020. Artigo 1º. Esta lei suspende as inscrições de registros de informações negativas dos consumidores, bem como os efeitos dessas informações em cadastros conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, por birôs de crédito que fazem análise financeira e que fornecem informações para decisões de crédito, desde que as inscrições tenham sido realizadas após a decretação do estado de calamidade pública relacionado na pandemia do Covid-19, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. O parágrafo 1º, tá? A suspensão de novas inscrições e dos efeitos das inscrições terá duração de 90 dias, contados a partir de 20 de março de 2020, e poderá ser prorrogado por ato da Secretaria Nacional do Consumidor e do Ministério da Justiça e Segurança, tá? Resumidamente, pessoal, o que esse projeto está trazendo aqui que vai modificar muito a nossa forma de analisar o crédito e até mesmo de fazer as cobranças, tá? Suspender e proibir todas as restrições pelo prazo de 90 dias a partir de 20 de março de 2020. Por que 20 de março de 2020, tá? Porque 20 de março de 2020 foi quando decretaram o estado de calamidade pública. Então, esse projeto ele faria o seguinte: qualquer restrição que foi feita de 20 de março para cá, elas ficariam suspensas e outras também ficariam proibidas durante 90 dias. Ah, é só 90 dias? Não. O projeto inicialmente aprovado na Câmara dos Deputados, ele prevê que seriam de 90 dias, mas já deixou claro que pode ser prorrogado esse prazo, tá? O que eu entendo? Possibilidade muito grande de ser prorrogada. Por quê?
Porque o decreto, na verdade, o decreto legislativo que determinou o estado de calamidade pública, ele vai até 31/12/2020. O que me faz crer, é óbvio que isso é apenas uma opinião, que essa proibição, suspensão de fazer a inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes se estenda até 31/12/2020. Só que isso, óbvio, o projeto não fala nada com relação a isso. O projeto fala com relação a 90 dias no primeiro momento, tendo a possibilidade de ser prorrogado. Quando fala em 90 dias, por que eu entendo que pode ser prorrogada essa suspensão e proibição, tá? Porque hoje nós estamos no dia 20/5, então nós teríamos até o dia 20/6 para não colocar restrição no nome dos devedores, e a partir de então poderia ser colocado. Detalhe que esse projeto ainda ele não foi, embora tenha sido aprovado, essa lei não está vigendo, tá? Vou falar um pouco mais, e até 20 de junho de 2020 esse projeto ainda, ao meu ver, não vai ser aprovado, tá? Vou falar um pouco mais detalhado sobre isso daqui a pouco. Qual que é o objetivo desse projeto, pessoal? Proteção do consumidor e da economia, tá? O que aconteceu nesse período? Muitas empresas foram afetadas, né? Isso aí não é novidade, algumas mais, outras menos, mas nós podemos citar o segmento têxtil, a título de exemplo. Ficaram vários dias sem poder atuar, as lojas de shopping ficaram sem abrir, então a consequência disso é que também o setor têxtil não movimente a sua atividade econômica. A consequência disso é inadimplir. Por que a consequência inadimplir? Quando o empresário ele comprou lá em janeiro, lá em fevereiro, ele não imaginava que isso poderia ter acontecido. Então as obrigações elas estão se vencendo. As obrigações elas estão ficando para trás e, infelizmente, grande parte das empresas não consegue suportar todos os ônus que ocorreram dessa pandemia. E se porventura essas empresas que ficaram paralisadas não tiverem crédito e forem negativadas agora, quando acabar a pandemia, significa que, infelizmente, pelo fato de eles terem restrição, eles não teriam crédito. Logo, acabariam chegando a um estado falimentar. Muito tem se comentado, né, que nessa situação nós teríamos mais falidos do que falecidos, né? Embora que a gente não possa fazer uma comparação sobre o bem da vida, saúde e o bem relacionado à atividade econômica, tá? Mas sim, esse é um comentário que tem sido feito. Então, por consequência dessa negativação, pessoal, a lei ela tenta evitar que esse processo de negativação ocorra e que, na eventualidade de negativações terem sido realizadas de 20 de março para cá, que elas fiquem então suspensas para não prejudicar. Então eu vou falar um pouco aonde está esse projeto, como é que está tramitando, se ele teve algum avanço, o que vai ser feito a partir de agora. Esse projeto, pessoal, como eu expliquei para vocês, ele foi aprovado inicialmente na Câmara dos Deputados. Então a Câmara dos Deputados foi a casa iniciadora desse projeto, tá? O que acontece quando nasce um projeto de lei? Determinadas matérias, pessoal, elas podem ser votadas não pelo plenário. O que eu digo plenário? Pelos 513 deputados. Existem matérias, como é o caso dessa, uma lei ordinária, que ela pode ser votada pelas comissões da Câmara dos Deputados. O que seriam as comissões? Dentro da Câmara dos Deputados existem comissões que tratam de matérias específicas. Existe exemplo das comissões que interessam esse projeto, tá? A Comissão do Direito do Consumidor, a Comissão de Constituição e Justiça, e nós temos também a Comissão de Tributos e Finanças que estão envolvidos nesse projeto. Cada comissão dentro da Câmara dos Deputados, ela é composta por um presidente mais 3 deputados, tá? Então, 9 deputados aprovaram esse projeto inicialmente, e como eles aprovaram esse projeto, essas comissões elas analisam se vai ter um impacto financeiro, foi aprovado. Se viola o direito do consumidor, não, foi aprovado. E se está dentro dos ditames da Constituição. Tendo atendido todos esses requisitos, a consequência é que o projeto ele seja aprovado, e foi o que aconteceu, tá? Então, o que significa? Que esse projeto, essa lei já está valendo? Ainda não. Essa lei ainda não está valendo por quê? Para que uma lei ela tenha validade, ela tem que seguir as etapas do processo legislativo. Obviamente que o meu intento aqui não é explicar os pormenores,
as minúcias de um processo legislativo. Mas é interessante que a gente saiba nesse momento para saber o porquê que sai da Câmara, vai para o Senado, volta para o presidente, por que tudo isso acontece. Então, de maneira resumida, eu vou tentar explicar como é que funciona e para que a gente identifique qual é a situação atual desse projeto, tá? O projeto, quando ele começa na Câmara dos Deputados, se ele for aprovado, ele vai para o Senado. Se o Senado concordar na íntegra, a termo, com todos os artigos e todos os ideais daquela lei, ele manda para o presidente vetar ou para o presidente sancionar. Isso se o projeto ele segue essa linha de ser aprovado na Câmara, ser aprovado no Senado, e aí ele vai para o presidente vetar ou para o presidente sancionar. O que aconteceu nesse caso específico? Esse projeto saiu da Câmara, ele saiu dia 9/4, ele foi aprovado, e aí ele foi para o Senado. Então, chegando no Senado, agora no último dia 12, o Senado fez emendas ao projeto, ou seja, o Senado fez modificações nesse projeto. Quando o Senado faz modificação no projeto apresentado pela Câmara, o que acontece, pessoal? O projeto volta para a Câmara. E aí agora a Câmara vai analisar as modificações que foram feitas pelo Senado, vai dizer se aceita ou não aceita, e aí depois a Câmara então manda para o presidente da República vetar ou sancionar. Nesse caso, o Senado ele fez mais de 20 emendas, ele fez um substitutivo. O substitutivo ele significa que ele está dizendo, substitua o projeto da Câmara por esse. Então, a Câmara vai analisar agora as modificações que o Senado fez com relação a esse projeto. E eu posso dizer para vocês que essas modificações, pessoal, elas deram uma outra roupagem para a ideia inicial apresentada pela Câmara dos Deputados. Essas modificações, ela acaba atingindo um objetivo diverso do que o Senado propôs. A minha opinião, só que isso ela fica no campo do achismo, né, porque realmente a gente não tem certeza do que vai ser definido, mas na minha opinião, a Câmara dos Deputados não vai aceitar as mudanças propostas pelo Senado, tá? Pelo simples fato de que o Senado nada fala em proibir ou suspender as restrições. Ele fala regulamentar nesse momento. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler então um trecho do artigo 1º agora do projeto que veio do Senado e o artigo 2º. Percebam qual a mudança que o Senado instituiu aqui e o que eles implementaram, tá? Senado agora. Esta lei regula os procedimentos para a realização de inscrição nos bancos de dados e cadastro de consumidores regulados pelo artigo 43 da Lei 8.078 de 90 e pelo artigo 4º da Lei 2.414 de 2011. Durante o período de vigência do estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020, a inscrição de registro de informações negativas dos consumidores, do que trata o parágrafo 2º, artigo 43 da Lei 8.078, relativa às obrigações de dívidas transcorridas na sua vigência, deverá ser apartado dos cadastros normais e com diferente tipologia. Resumidamente, o que o Senado está fazendo aqui? O Senado, como eu expliquei, nada fala em proibir, suspender. Mas o Senado está sugerindo que, se eu, Jones, estou devendo, eu posso, infelizmente, sofrer os efeitos da restrição, mas o meu credor vai ter que me colocar num lugar separado dos demais, tá? E com diferente tipologia. É realmente difícil explicar isso, mas eu vou tentar dar um exemplo do que eles querem dizer com isso. O meu credor vai entrar no Serasa, aí ele vai ter lá uma aba para colocar cadastro de inadimplência Covid-19. E lá ele vai colocar o meu nome e vai ficar lá uma abinha escrito suspenso. Ou seja, o Senado está sugerindo que pode negativar, mas que essa negativação ela vai ter que ficar num lugar separado e com diferente tipologia. Esse tipo de proposição feita pelo Senado tem alguma possibilidade de ser aprovado na Câmara? Na minha singela opinião, não. Porque muda de maneira muito agressiva o que a Câmara está trazendo, que é a suspensão e proibição. O Senado não está suspendendo nem proibindo. Ele está dizendo que eu posso negativar, mas eu tenho que ficar num lugar separado e com outro nome, que não pode ser dívida. Ou seja, o simples fato, pessoal, de eu estar lá com o meu nome no cadastro de inadimplentes, mas eu não ficar visível
qual o valor da dívida, do que se trata a dívida, qual a natureza da dívida. Isso, de certa forma, em nada ajuda a incrementar a atividade econômica. Por quê? Porque, de certa forma, eu também estou com uma restrição. Ainda que não fale de maneira taxativa se tratar de um débito, o fato de eu estar com o nome lá já representa que eu contraí uma dívida. Então, acho difícil que esse projeto, a proposição do Senado, seja seguida exatamente nesses termos, porque contraria o que foi feito inicialmente, tá? Além disso, outras emendas foram feitas pelo Senado, que também vão modificar a proposta que a Câmara apresentou, tá? Uma das emendas, vocês perceberam que a Câmara falou em suspender a restrição e proibir a restrição. Nada falou sobre os protestos, apesar que o protesto ele também é uma forma de restrição, né? Mas quando eles falam birôs de crédito, os birôs de crédito, na verdade, são essas empresas que guardam cadastro de devedores e informam qualquer situação dele, tipo Serasa, a situação do próprio SPC. Então, o Senado colocou que os protestos também serão proibidos durante todo o período que essa lei viger. Ou seja, não vai ser mais possível, no entendimento do Senado, protestar até 31 de dezembro de 2020. Isso que o Senado está trazendo de novidade. Protestos, aí sim eles falaram de maneira categórica. Não será possível protestar o devedor até 31 de 12 de 2020, quando acaba o estado de calamidade pública decretada pelo Legislativo, tá? Então os protestos também não seriam possíveis de ser executados e realizados, tá? Outra proposição do Senado, essa é um pouco mais delicada e, ao meu ver, é uma proposição equivocada. Essa proposição do Senado, ela diz o seguinte, o artigo 4º, que negativações anteriores à pandemia, negativações anteriores à publicação da lei, não poderão ser utilizadas como fundamento para negar o crédito para o devedor. Ou seja, se eu tenho uma negativação de maio de 2019, eu não poderia usar essa negativação de lá do ano passado para fundamentar, entendeu? Para fundamentar que eu não vou te ceder o crédito. Então, se eu estou devendo em dezembro, contraí a dívida em dezembro de 2019, o Senado está dizendo que o credor, na hora de analisar, ou o banco, na hora de analisar de ceder um crédito, ele não pode se basear com restrições anteriores. Então, realmente, se suspender e proibir as restrições já faz com que as vendas sejam feitas às cegas. Aí os senhores imaginem, então, se eu não posso nem me valer de uma negativação anterior para decidir se eu libero ou não o meu crédito. Então isso eles interferem de maneira muito relevante na autonomia da vontade do credor, se vende ou não vende. Então isso é uma proposição temerária e que, se aprovada nesse formato, vai complicar muito as análises de crédito, tá? Outras situações também, que eu ia passando e esquecendo de falar, o Senado ele está sugerindo que até 31 de 12 de 2020, que não seja possível visualizar como dívida o cadastro do devedor, certo? Só que ele está dizendo que somente vai ser possível sair do cadastro separado e passar para o cadastro normal, o cadastro ordinário que eles falam, só se depois do final da pandemia, de 31 de 12 de 2020, se em 30 dias o devedor não pedir a negociação. Então, depois de 31 de 12 de 2020, se o devedor não pedir uma negociação, aí sim eu poderia colocar a restrição no nome dele para que fique, que todos possam visualizar. Ou seja, o devedor ele teria então 7 meses para decidir se paga ou se não paga. Porque nesse formato, ele ficaria numa situação mais confortável e óbvio que ele elegeria o que é prioridade de pagar e o que não for vai ficar para um segundo momento, tá? Então, repetindo, o Senado ele está instituindo que até 31 de 12 de 2020 as restrições não fiquem visíveis no formato como é hoje, que tem que ficar num lugar separado e com diferente denominação, e que somente se 30 dias após o final da calamidade pública o devedor não pedir
o parcelamento, a negociação, aí sim eu poderia colocar a restrição de maneira visível para que todos tivessem acesso, tá? Mas uma proposta realmente muito temerária. Ainda seguindo nas propostas que o Senado resolveu modificar, eles estão dizendo que aqueles que não cumprirem a lei, elas sofrerão as penalidades do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Quais são as penalidades do artigo 56? Lá tem a questão de interdição da atividade, a proibição de veiculação de determinado produto. Então, mas para o nosso caso, em apreço aqui que eu falo, as sanções que eles se referem são multas. Então, aquele que não cumprir as imposições dessa nova lei, que pode em breve ser publicada, vai sofrer multas, e essas multas, pessoal, elas servirão para o combate da pandemia do Covid-19. Outra situação aqui também, que olhando assim de uma forma mais positiva ou mais num senso comum, ela parece ser uma proposta sensacional e realmente ela acaba sendo, mas tem outros problemas aqui que acabam também prejudicando um pouco esse artigo que eles estão sugerindo aqui. Eles dizem que os bancos públicos, eles deverão disponibilizar R$10 mil de crédito para que todos negociem suas dívidas. Aí eu pergunto aos senhores, tá? Se num artigo anterior eles falaram que dívidas que foram anteriores à pandemia não pode servir como sustentáculo ou como fundamento para liberar um crédito, significa então que todos que quiserem vão pedir os R$10 mil e todos vão receber. Por quê? Porque eu não posso me valer de informações anteriores à pandemia que estejam lá, tá? Para negar o crédito, ou seja, todos que pedirem vão ter acesso a esse valor. Eu não acho ruim, mas isso pode refletir negativamente se esse artigo, se essa proposição do Senado ela não for reformulada, tá? Com relação a esse projeto, tá? Só para fazer aqui um paralelo, resumindo, a Câmara dos Deputados, ela quer suspender e proibir as restrições de 20 de março em diante por 90 dias, podendo ser prorrogado. E eu entendo que sim, que pode ser prorrogado, porque essa lei sequer foi publicada ainda. Senado permite a restrição, mas tem que ficar num lugar separado, que eles não disseram que lugar é esse, e com diferente tipologia, ou seja, diferente denominação, que também não se sabe qual é. Então é um projeto que realmente ele vai ter que ser regulamentado pelo Executivo na hora que for publicado, porque ainda existem situações que não nos fazem concluir exatamente o que vai ser feito, tá? Mas sim, a gente consegue entender, é patente entendimento que as restrições elas vão ter que ser feitas em outros lugares pelo Senado e que essas restrições não podem ter conotação de débito, tá? Então essa é a diferença das duas. A Câmara apresentou a primeira, o Senado está devolvendo e agora a Câmara vai analisar. Com relação ao projeto, tá? Existem duas correntes, o que os especialistas acham com relação a esse projeto. A primeira corrente diz que o projeto ele é maravilhoso, o projeto ele é sensacional, é um projeto que vai estimular a economia, porque aquele que foi prejudicado, infelizmente, de maneira mais severa com a paralisação, não vai ter o nome restrito nesse momento e depois ele vai ter sim a possibilidade de pedir crédito, porque isso não vai ser bloqueado em razão de uma negativação que ele teve por conta de não pagar honrar os seus compromissos, tá? Então, nessa visão, o projeto ele é muito bom, eu concordo que a senso comum, isso aí é sensacional. Porém, a visão que eu me filio, eu não diria que seria a visão negativa, tá, pessoal? Não é uma visão negativa, mas é uma visão mais analítica. No Senado, 72 senadores foram a favor e 4 foram contra. Por que esses 4 foram contra e por que eu me filio no entendimento deles? Primeiro, quando foi votado isso aqui no Senado, foi votado na surdina da noite. Ou seja, eles votaram não só esse projeto, eles votaram outros 3 projetos. Então, foi uma votação conjunta.
E aí a gente sabe que não é a mesma situação. O devido interesse não foi dado a essa situação. Por quê? Porque eles queriam voltar. Eles voltaram o financiamento do FIES nesse dia. Eles voltaram outras matérias também. Ou seja, é aquela situação, vamos voltar rápido para acabar e para casa. É mais ou menos assim. Então, para economizar tempo, eu sei que existe uma necessidade de prioridade de votação com relação ao momento que a gente vive. Agora, não dá para colocar um projeto de tamanha importância num emaranhado de outros projetos e votar só para fazer uma lei entrar em vigor, sendo que a lei pode não atingir realmente os efeitos que ela se propõe, tá? Então, o que eu diria? Eu diria e me filio ao entendimento dos senadores que os 4 senadores que foram contra falaram: esse projeto ele tem que ser votado num outro momento. Esse projeto ele tem que ser votado com mais calma, ele tem que ser mais analisado, porque isso vai refletir sim na economia, mas pode refletir tanto positivamente como negativamente. Teve inclusive um senador que disse que esse projeto é um lobo com pele de cordeiro, tá? Porque ele é perigoso, não por ser ruim, mas por ser um projeto muito perigoso e muito temerário, tá? E por que esse projeto ele seria temerário, pessoal? Imagine hoje na situação que nós estamos. Eu não consigo ter uma mínima garantia de que eu vou receber quando eu libero um crédito, quando eu libero uma venda. Óbvio que o Serasa ele não é um fator determinante por si só para dizer se eu vou ou não receber lá na frente. Mas eu consigo ter garantias mínimas de que eu terei possibilidade de receber mais adiante. Agora, se eu não consigo consultar, se eu ficar proibido e as minhas restrições ficarem suspensas que foram feitas, e inclusive eu não poder utilizar de restrições anteriores para decidir se libero ou não o crédito, isso aí vai fazer com que as vendas sejam feitas às cegas. As vendas serão feitas às escuras. E qual que é o resultado disso? O desestímulo à economia, o desestímulo à venda. Eu questiono vocês, pessoal que trabalha com análise de crédito, quem com a sua conta em risco vai liberar uma venda tendo possibilidade de não receber e inclusive isso custar o próprio emprego? Será que as vendas elas vão ser feitas assim como o projeto entende que devem ser feitas, que isso vai estimular, vai aquecer, fomentar a economia? Eu acredito que os credores vão sim segurar as vendas porque vão vender às cegas. Então, realmente esse projeto, o único questionamento que nós temos com relação a esse projeto é com relação a isso, tá? Infelizmente, as incertezas na hora de fazer a venda, porque eu não tenho nenhuma análise. Imagina, eu não tenho nenhum critério para analisar se eu vendo ou não vendo, e o critério que eu tenho, que é uma negativação, lá de junho do ano passado, eu não posso utilizar ela como fundamento para negar um crédito. Então, senhores, eu questiono vocês, esse projeto ele vai atender realmente o objetivo, ou esse projeto ele pode ser um incentivo para o calote? Eu não estou duvidando da boa-fé das pessoas. Eu não estou duvidando isso. E detalhe, aqui eu não estou tratando a regra, eu estou tratando as exceções. Estou tratando aquelas pessoas que infelizmente se aproveitam da bondade do credor, da generosidade e acabam praticando ilícitos, praticando golpe. É dessas pessoas que eu estou falando. Aí eu questiono, será que esse projeto ele não seria um incentivo para o caloteiro? Hoje, do jeito que está, tá? Com a legislação que a gente tem, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo já se depararam com situações que vocês fazem a venda numa semana, na outra semana vocês mandam um vendedor lá cobrar, o vendedor vai cobrar, o CNPJ é outro, o nome fantasia é o mesmo, a pessoa que encomendou a compra é a mesma, só que agora ela é funcionária, porque foi aberta uma outra empresa no local e agora ela é funcionária, então ela não responde por pagamento do débito. Isso a gente vê frequentemente, tá? Eu não estou fazendo aqui uma insinuação sem ter propriedade, né? Na verdade, eu estou envolvido nesse segmento de cobranças e negociações há mais de 10 anos, né? Então, nesse espaço de tempo, ao largo desse tempo, infelizmente a gente começa a conhecer um pouco os devedores e a gente vê dia a dia isso acontecendo e infelizmente às vezes nós não podemos fazer nada e o credor que cedeu o seu crédito de boa fé acaba sendo prejudicado. Aí eu questiono e deixo essa pergunta, esse projeto não poderia servir como um incentivo ao calote? Se antes não sendo tão fácil eles faziam, imagine como ficaria agora. Uma outra situação
que quando eu expliquei para vocês que a proposição do Senado de ceder os 10 mil reais para todos que precisem negociar, isso aí vai ser muito perigoso, tá? Se a própria lei, o próprio artigo do projeto de lei, ele menciona que eu não posso analisar negativações anteriores para decidir se eu libero ou não meu crédito, significa que todos que forem lá pedir os 10 mil reais, eles vão receber. Todos vão receber os 10 mil reais, porque eu não posso analisar o crédito. E qual que é o problema disso? Mas é do governo, negativo. Esse valor, esses 10 mil reais, que com certeza vai sair em grande escala, é o valor que serve para pagar, financiar o FIES. Esse é o valor que serve para fazer o financiamento da sua casa. E esse é o valor que, infelizmente, vai estar sendo utilizado de maneira negativa pelo devedor. Pelo caloteiro, na verdade, né? Para aquele que realmente é mal intencionado. Imagine a situação do que nós estamos vendo aí agora, desse auxílio emergencial, dos 600 reais. Vocês acompanharam as notícias que existia aí quadrilha, que existiam associações criminosas, melhor falando, que chegaram a receber mais de 60 mil reais desse benefício. Vocês viram recentemente matérias onde que traficante no Rio de Janeiro, que nunca teve um registro na carteira de trabalho, ele recebeu o benefício de 600 reais e estava fazendo um churrasco. Sendo que muitas famílias que precisam tiveram o seu benefício negado na hora da análise. Então, imagine se isso seria ou não um incentivo para que os calotes, para que os golpes sejam aplicados. Como eu expliquei para os senhores, eu não digo que o projeto ele é ruim. Eu digo que o projeto ele precisa de reformulação. É nesse ponto que eu adentro, tá? Ainda sobre essa situação, o que eu entendo, tá? O que deveria ser feito para que esse projeto atendesse o objetivo e fosse feito com maior cautela? Seria o seguinte: essa questão de suspender e proibir a restrição poderia ser feito? Poderia, para alguns, não para todos. Por que eu não aconselharia para todos? Porque, pelos motivos fortes nos argumentos que eu já trouxe agora. Mas para alguns poderia, por quê? Aqueles que, devidamente comprovado, conseguirem demonstrar que com os outros incentivos que o governo deu, porque o governo deu mais incentivo. Exemplo, redução de salário do empregado, para que se mantenha a manutenção da empresa, tá? Suspensão dos contratos de trabalho, isso foi feito com a finalidade da manutenção da empresa. A questão, inclusive, dos descontos dos impostos do Sistema S em 50% foi concedido. A questão do pagamento, do depósito do FGTS feito pelo empregador, que veio a possibilidade de pagar a partir de outubro, se eu não me engano, e de maneira fracionada. A questão até mesmo dos tributos federais do Simples Nacional, esses tributos que foram, neste momento, suprimidos ali dos impostos que são pagos pelo empresário com a finalidade de fomentar a atividade econômica. Entre outros, estou citando alguns. Se o devedor provar que com todos esses incentivos ele não conseguiu manter a atividade da empresa, ele não conseguiu honrar os seus compromissos, gente, eu acho muito válido e muito nobre proibir e suspender a restrição dessas pessoas que devidamente comprovado demonstrarem que fizeram tudo o que possível com relação aos outros incentivos e mesmo assim não conseguiram honrar as suas obrigações. Nesse caso, concordo em suspender, em proibir, em colocar apartado no cadastro inadimplente e com diferente tipologia. Agora, ceder de maneira indiscriminada para todos, gente, assim, não é fazer um mau juízo da situação, mas a gente sabe que isso pode servir como um incentivo para o devedor não pagar. Se ele sabe que só em dezembro e depois de 30 dias ele vai poder ser negativado, em 6 meses, meu amigo, em 6 meses ele abre empresa, fecha empresa, abre empresa, fecha empresa e vai pegando crédito e vai prejudicando aqueles que estão tentando se reerguer. Não falo, eu volto a frisar essa situação, eu não estou generalizando. Aqui eu não estou tratando da regra, aqui eu estou tratando das exceções. As exceções que prejudicam a atividade econômica e quebra muito o credor bem intencionado. Tá? Então, se o projeto ele ganhar essa roupagem que eu estou sugerindo, acredito que ele é um projeto bom. De outra forma, é um projeto bem intencionado, mas que não vai atingir o seu objetivo. Tá? Ainda outra situação que eu quero
trazer para vocês, pessoal, desde quando começou a se ventilar essa possibilidade, se debater a possibilidade da suspensão e restrição dos devedores, óbvio que a Consult já começou a montar suas estratégias para ver como que ela ajudaria os clientes nesse caso. Os clientes vão ficar desamparados. Então, o objetivo da Consult também é remar junto com o cliente para que se mantenha a atividade de todas as empresas. Então, nós tentamos, né, e conseguimos, tá, criar estratégias para ajudar os clientes nesse momento. Tá? Exemplo, tá? Como eu não vou ter uma análise de crédito nesse momento, outras ferramentas terão que ser utilizadas. Existem alguns parceiros da Consult que eles estão fazendo o seguinte: Jones, estamos com receio de fazer a venda, quero fazer uma venda mais tranquila, eu quero uma análise antifraude, o que vocês podem fazer? A primeira situação que nós fazemos é mandar um profissional advogado na porta da empresa, para ver se a empresa está aberta, se a empresa está em atividades, se tem movimentação, se realmente é lá a empresa, se realmente é aquele CNPJ. Então, essa pessoa que nós encaminhamos na porta da empresa, ela consegue, de maneira imparcial, trazer informações para a decisão do crédito. Obviamente, o representante pode fazer isso, ele pode, pessoal. Eu não quero também generalizar, mas em muitos dos casos, não todos, a decisão de liberar ou não, partindo do vendedor, ela é tendenciosa, porque ele quer vender. Então, mandar alguém imparcial foi uma das estratégias que nós movimentamos e que existem inúmeros parceiros que estão se aproveitando disso, e o grau de erro na hora de liberar o crédito, ele é reduzidíssimo, tá? Isso eu posso garantir para vocês, que ele acaba sendo muito reduzido, tá? Além de que outras formas de analisar se alguém tem ou não um crédito bom também podem ser feitas. Exemplo, acessar os tribunais de justiça e ver se o Jones responde a várias ações. Se eu entrar no Tribunal de Justiça e o Jones tem dívida trabalhista, tem dívida de natureza civil, o Jones tem dívida com o erário, execução da fazenda pública, por que você deu crédito para o Jones? Por qual motivo eu cederia um crédito para o Jones? Isso por si só já é um elemento que negaria o crédito se, infelizmente, a gente não ter uma análise do Serasa. Outra situação também que a gente faz muito é a situação de fazer o levantamento de bens. O levantamento de bens para ver se o sócio, se a empresa tem patrimônio que condiz com aquilo que ele está comprando. Tem situações que compras de 500 mil, 100 mil e vai ver o devedor, ele tem um patrimônio que não condiz com o valor daquilo que está sendo pleiteado. Tá? É claro que nem sempre isso vai ser um fator predominante, mas quanto mais informações a gente se carregar, de melhor forma nós conseguimos ter a certeza se liberamos ou não um crédito. Tá? E detalhe, o que nós estamos sugerindo nesse momento, depois que essa lei for aprovada, que ao meu entender ela vai ser aprovada, depois que isso acontecer, as vendas elas deveriam ser feitas pelo menos com uma garantia fidejussória. O que seria a garantia fidejussória? Um fiador, o dono da empresa ou alguém que possa garantir o pagamento, já que a venda vai ser feita às cegas, então que tenha alguém que possa garantir esse pagamento. Um contrato com garantia fidejussória é o mínimo que pode ser feito para fazer uma venda numa situação onde que eu não consigo me utilizar do Serasa ou do SPC ou qualquer órgão de proteção ao crédito para dizer se eu vou ou não fazer essa venda, tá? Então, com análises de crédito, vocês podem ter certeza que a gente tem estrutura e está à disposição para ajudar vocês nesse momento, tá? Uma outra situação também que eu quero tratar aqui agora e com relação às cobranças. Aquele que mandava com 45, 90 dias, 60 dias para cobrança, para iniciar as investidas de negociação, isso não vai poder acontecer mais ao nosso ver. Por quê? O quanto antes as cobranças forem encaminhadas, vai ser mais fácil para concluir se aquele devedor comprou e não pagou por alguma situação específica, ou se ele comprou com o intento de não pagar. E aí alguma medida tem que ser realizada. Por que as cobranças elas devem ser feitas mais cedo? Vocês imaginem, se antes nós tínhamos somente o Serasa para compelir o devedor a pagar, os cartórios, que daí obrigava, ele recebia lá a notificação no cartório, ele fazia o pagamento, ou ele recebia a restrição, a carta do Serasa, ele fazia o pagamento. Hoje não vai ter mais isso. Então, quanto antes as investidas, o agenciamento das cobranças iniciarem, o resultado com certeza ele vai ser mais efetivo.
não dá para mandar com 45, 30, 60, 90. Venceu, mandem para as empresas de cobrança, porque isso realmente vai se traduzir em resultado e vai potencializar a possibilidade de vocês receberem e ter a satisfação do crédito de vocês, tá? Então, pessoal, os meus comentários, tá, sobre esse projeto é que ele é um projeto bom, mas ele tem que ser reformulado, tá? O que pode acontecer, então, com esse projeto daqui para frente, tá? Se esse projeto voltar agora para a Câmara, esse projeto voltando para a Câmara com as modificações do Senado, e a Câmara falar, não aceito, o que pode acontecer? Como existe o princípio da primazia da casa iniciadora, ou seja, como o processo nasceu na Câmara dos Deputados, eles têm o poder de decidir se aceitam ou não as proposições que o Senado fez. Então, se eles não aceitarem, vão mandar para o presidente. Se eles aceitarem, mesmo assim, eles vão mandar para o presidente vetar ou sancionar. Tá? Jones, e se o presidente vetar? Eu vou falar disso agora, porque eu vou separar aqui, pessoal, algumas perguntas que nós recebemos. Tá? Eu estou aqui com algumas perguntas que nós recebemos no direct, e aí eu vou liberar também para outras perguntas, mas essas aqui, como elas chegaram primeiro, eu vou responder elas e vou ver o tempo que me resta para eu poder dar continuidade, tá? Mas vamos lá com relação às perguntas com relação ao projeto. O Hermeson de Souza, ele está questionando se o projeto pode ser recusado pelo Bolsonaro, tá? Ele pode ser recusado? Sim, ele pode ser recusado, tá? Como que ele faz isso? O presidente, pelo veto. E se o Bolsonaro, se o presidente vetar, e aí o projeto não vai para frente, ele não adianta? Não, pessoal. Quando o presidente ele veta um projeto, o que acontece? Ele volta agora para o Congresso Nacional. Quando ele volta para o Congresso Nacional, agora se faz uma comissão mista, ou seja, junta-se os senadores, junta-se os deputados e eles decidem se derrubam ou não o veto do presidente, tá? Então, infelizmente, o presidente ele não tem o poder de dizer se isso vai ou não andar, tá? Porque o Congresso ele pode sim derrubar o veto presidencial. Então, pode ser que o Bolsonaro, né, que o presidente não seja favorável, mas a consequência disso é que o Congresso ele pode sim derrubar. E a possibilidade do Congresso derrubar ela é muito grande, porque já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e já foi aprovado pelo Senado. Então quer dizer que existe já um entendimento que o projeto no formato que está, ele é bom. Tá? A questão óbvia agora, quando o projeto ele vai voltar do Senado e vai para a Câmara. Antes eu expliquei para vocês que a Câmara votou pelas comissões permanentes, ou seja, 9 deputados só votaram na Câmara. Então esses 9 deputados são os que fazem parte das comissões de Constituição e Justiça, do Direito do Consumidor e também dos Tributos e Finanças, tá? Então 9 deputados aprovaram na Câmara. Agora, o que acontece? Como se o Senado mandar, vai mandar, na verdade ele vai voltar para a Câmara, agora é o plenário que decide. Ou seja, não são 9 deputados. Agora vai ser a maioria simples. Então, dos que estiverem presentes na hora da deliberação, todos vão votar e não 9. Então, nessa possibilidade, pode ser que tenha uma adesão de mais deputados que não concordem, tá? Acho difícil, mas tem essa possibilidade. Então, são 513 deputados, tá? A maioria simples significa a maioria dos que estiverem presentes. Então, se tiver 100 e 51 votar a favor, o projeto ele vai sim ser aprovado, tá? Seguindo, então, respondendo, tá, Hermeson de Souza? Não. O presidente, na verdade, pode vetar, mas o Congresso ele pode derrubar o veto. Já que o Jean Alves ele está questionando se as modificações que o Senado fez quando voltar para a Câmara, se eles podem recusar e deixar somente os 90 dias de proibir a restrição. Eu acredito que o Jean está querendo dizer aqui que o Senado está dizendo que isso duraria até 31 de 2 de 2020. Se pode ficar só os 90 dias inicial que a Câmara entendeu que seria devido. Pode sim, pois como eu expliquei, existe a primazia da casa iniciadora, a Câmara decide. No entanto, como eu expliquei lá no começo, não acredito que fique só 90 dias, tá? Porque a lei sequer foi aprovada. Então, eu acredito que esse prazo ele vai ser estendido sim, tá? Opinião.
Estou no campo do achismo. Isso é uma opinião, pode ser que tenha lá uma deliberação e aconteça diferente, só que se acontecer diferente eu vou voltar aqui para conversar e explicar isso aí para vocês, tá? A Laís, ela tá me perguntando com relação às custas que ela já pagou no cartório. Se o cartório vai devolver as custas que ela pagou para negativar. Laís, eu não acho que o cartório seja tão generoso assim, tá? Porque quando você fez a negativação, não existia nenhum impedimento de negativar. Como ainda não existe, tá? Então, quando você fez, não existia. E detalhe, não vai cancelar a negativação que você fez. A única situação que vai acontecer é que ela vai ficar suspensa até 31/12/2020. Então, o cartório, não acredito que eles sejam tão generosos ao ponto de devolver. A Rosângela também está perguntando aqui se essa lei se aplica para pessoa física ou se vale também para empresa. É uma pergunta boa para explicar um outro erro que teve nesse projeto, tá? Sim, ela se aplica para empresa e também para pessoa física. Por quê? Em ambos os projetos, Câmara e Senado, fala consumidores. E conforme o artigo 2º do CDC, diz que consumidor é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final. Então, quando isso acontece, tanto empresa como pessoa física pode ser consumidor. Onde, ao meu ver, tem um erro de intelecção, um erro de redação no artigo que foi feito. A palavra consumidor. Por quê? Nem sempre, na maioria das vezes, a relação entre fornecedor e revendedor é uma relação de consumo. Na maioria não é. Porque quando eu compro da empresa, empresa B, compro da empresa A, eu compro para revender e não para utilizar como destinatário final. Então, exemplo, vou citar o nome de duas empresas. Se a Tigre vendeu para a Manco e a Manco não pagou, a título de exemplo, tá? Significa que a Manco poderia ir para restrição? Poderia. Mas por que, Jonas? O projeto diz que não está proibido, suspenso, mas o projeto fala em consumidor. E aqui nós não temos uma relação de consumo. Aqui nós temos uma relação regida pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, não seria, no caso em apreço que eu estou explicando, uma situação de relação de consumo. Logo, eu poderia negativar a Manco. Agora, imagine a discussão que isso vai dar. Então, é um projeto que não vai atingir o seu fim. Por quê? Porque a maioria das relações entre empresas, ela não é uma relação de consumo. É uma relação de fomento, de revenda para incrementar a atividade econômica. Então, eu poderia negativar essas pessoas. Então, a palavra consumidor, ela tem que ser suprimida e extirpada desse projeto de lei, porque não vai atingir o objetivo, porque consumidor é quem adquire produto ou serviço como destinatário final e não aquele que compra para revender, que é o caso do que mais acontece no que eu estou expondo aqui, tá? Ainda, a Leila, ela quer saber se tem alguma coisa que possa ser feita nesse momento para o projeto não ser aprovado. Leila, quando o projeto, ele é apenas um projeto de lei, que ele está lá no parlamento, o projeto de lei, ele faz o seu controle preventivo, se ele vai ou não entrar em vigência, pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, pelo Executivo, inclusive pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, eles podem, nesse momento, deliberar se o projeto vai ou não ser aprovado. Não seria possível, de uma outra forma, hoje, a gente fazer alguma coisa para que esse projeto não avance, tá? Porém, a partir do primeiro dia que esse projeto for publicado, aí sim, aí poderia entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, falar que o projeto, que a lei é inconstitucional, mas eu preciso de uma publicação. Caso não se tenha essa publicação, o projeto de lei se faz controle preventivo, depois que o projeto ele é publicado, está vigente, se faz o controle preventivo, repressivo, que é feito daí pelo judiciário. Então, nesse momento, nada pode ser feito para que esse projeto não seja mais deliberado no nosso bicameralismo, que é na Casa do Congresso Nacional e também na Casa do Senado, tá? A Elaine mandou uma pergunta afirmando que fez várias negativações durante a pandemia e está questionando se ela vai ter que tirar a restrição de todos. Elaine, vou te usar um exemplo que aconteceu lá em Goiânia, tá? O Sindibares, o sindicato lá de bares, lanchonetes, choperia, ele ingressou com uma ação civil pública em Goiânia, pedindo para o judiciário para que nenhuma restrição fosse feita em nome dos associados durante 90 dias.
E sim, o juiz deferiu. Então esse projeto, por que eu entendo que ele vai ser aprovado? Porque o próprio judiciário em alguns casos está se encarregando de fazer isso. Então o judiciário proibiu e suspendeu as restrições em nome dos associados dos Sindibares, lá de Goiânia, e inclusive determinou que o Serasa receba multa diária em caso de não retirada da restrição. Então, no caso aqui, se você fez restrições do dia 20 de março em diante, eu acredito que o ofício vai ser feito para o Serasa e para os cartórios para que eles tirem essas restrições, suspendam, na verdade, as restrições que foram realizadas nesse período. Tá? O Luiz está perguntando como ele fará baixa no cartório, porque ele já protestou os devedores, se ele tem que mandar a carta de anuência então. Não, Luiz, a carta de anuência você não precisa mandar. Por quê? Porque não estão sendo cancelados os protestos, se a lei for publicada. Eles estão sendo suspensos. Então, vai ficar lá a restrição, mas não vai ser possível de visualização e vai ficar com uma outra tipologia, uma outra denominação. Então, você não precisa mandar as cartas de anuência, tá? O Rodrigo Otávio está me perguntando quanto tempo vai demorar para que a lei seja publicada. Rodrigo, o projeto ele iniciou em 17 de março, 9 de abril aprovado na Câmara, 9 de maio aprovado, 12 de maio aprovado no Senado. Então nós estamos falando de 2 meses praticamente, tá? Com relação a esses 2 meses, agora ele vai para o Congresso. O Congresso vai para a Câmara dos Deputados, porque o Senado fez modificação. Então, em razão disso, agora o plenário vai votar, que são 513 deputados, ou os que estiverem presentes, tá? E aí depois disso, vai aprovar ou não e vai mandar para o presidente. Aí o presidente veta ou sanciona. Se ele vetar, volta agora para o Congresso Nacional e por aí vai. Então eu não entendo que nos próximos 30 dias isso tudo vai acontecer. Por mais que esses projetos estão tramitando em ordem de prioridade, não entendo que em 30 dias possa acontecer. E se acontecer não tem problema, eu venho aqui e vou municiando vocês de informações sobre isso, tá? E a pergunta aqui da Daisy, tá? Eu vou abrir para outras perguntas, tá, pessoal? Mas a pergunta aqui da Daisy é... Se quando não sair a lei, enquanto não sai, se ela pode continuar negativando. Pode negativar normal, apesar que eu acho que isso seria um custo desnecessário. Porque se o projeto for aprovado, o custo que você teve, ele não vai atingir o objetivo, porque você pagou, negativou, e aí ficou suspensas as restrições proibidas, as restrições possivelmente até 31/12/2020, e aí é um custo que você vai ter, sendo que só em janeiro de 2021, 30 dias após o período de calamidade pública, que o devedor pode realmente ser efetivamente ficar com a restrição no nome, tá? Jéssica, tem mais? A Jéssica é a minha produção hoje. Eu queria saber se tem mais algumas perguntas aí, Jéssica. Tem aqui, só um pouquinho, pessoal. Vamos ver quais outras perguntas nós recebemos aqui que são diferentes dessas que a gente recebeu agora, tá? Tá questionando aqui uma pergunta se esse projeto se aplica para títulos que venceram antes de 20/3, tá? O projeto diz que não se aplica para títulos que venceram antes do dia 20/3, ou seja, se vocês negativaram títulos que venceram antes do 20/3. Porém, se a dívida ela foi contraída antes do estado de calamidade pública, essa dívida, pessoal, e ainda ela não foi negativada, tá? Essa dívida, mesmo que se venceu antes, essa dívida ela não vai poder ser objeto de restrição. Tá? Ela não vai poder ser objeto de restrição, porque ainda que ela seja anterior, mas se vai ficar suspenso, tá? Se vai ficar suspenso e proibido que vocês negativarem a partir de agora, significa também que esses títulos que se venceram antes também não vão ser visíveis, tá? Exceto se vocês já protestaram antes de 20/3, ele ficaria visível, mas aí tem aquela parte da lei do Senado que diz que eu não posso me valer de restrições anteriores para negar um crédito. Isso eu faço um exemplo, exemplo de financiamentos bancários, tá?
Se aprovado, quer dizer que ninguém poderá ser protestado até 31/12? Sim, se for aprovado, vai ficar proibido todos os atos de execução de protestos até 31/12. O número tem alguém perguntando aqui o número da PL, 675/2020, tá? Se esse projeto ele se aplica para segmentos que não foram abalados, farmácia, supermercado, sim, não faz nenhuma distinção no projeto de lei que ele vai ser destinado a determinadas classes, tá? Então, farmácias, materiais de construção, esse projeto se aplica para todos, não faz nenhuma distinção de classe, tá? Juros pode cobrar normal? Questão dos juros, tá, pessoal? A lei nada fala com relação à cobrança dos juros. A lei não versa nada com relação à cobrança dos encargos, tá? Então, a partir do momento que o devedor está em mora, conforme o artigo 394 do Código Civil, nasce para o credor exigir os consectários do inadimplemento, ou seja, nasce para o credor exigir os juros e demais encargos. Então, não existe vedação até o momento com relação à cobrança de juros e os outros consectários do inadimplemento, como os honorários, multas, se houver previsão e coisas do gênero, tá? Não existe nenhuma vedação, embora eu já faça um novo convite, que eu gostaria de retomar aqui uma nova live para falar do artigo 393 do Código Civil. Esse artigo, ele fala que o devedor, ele não responde pelos prejuízos em caso de fortuito ou força maior, quando esses prejuízos não foram determinados por ele. Só que isso é uma discussão mais acalorada, uma discussão longa, que eu quero fazer uma outra exposição só para falar disso, para dizer se realmente é bem assim, tá? Então isso é uma outra discussão que eu me proponho a fazer em breve, tá? Tem prazo para votação dessa PL? Teve uma movimentação hoje na tramitação do processo, tá, pessoal? O substitutivo, ou seja, o projeto que veio do Senado, ele foi publicado ontem, na verdade, já no portal da tramitação, então ele já está lá para deliberação da Câmara dos Deputados, do plenário. Porém, está lá, mas ainda não existe pauta para votação. Mas eu lembro que quando ele chegou lá no Senado, foi questão de 30 dias, de um dia para que o projeto ele fosse votado, tá? Pessoal, eu tenho 1 minuto, tá? Como eu fiz o compromisso com vocês de responder a todos, eu tenho outras perguntas aqui que eu não consegui responder, mas eu vou responder individualmente para cada um as perguntas que vieram aí no direct. Então, desde já, eu quero agradecer vocês que nos acompanharam aí, vocês que ficaram até o final para discutir um pouco desse projeto, e eu volto com novas informações, tá? Cada nova tramitação que tiver lá, eu me proponho vir aqui falar com vocês. Tá aí o próprio Instagram da Consult para vocês tirarem dúvida. Então eu quero mandar um abraço, desejar uma boa noite e que dúvidas eu vou debater com vocês individualmente. Pessoal, um abraço, prazer falar com vocês e uma boa noite a todos.